conta o que quiser. Seguindo com a nossa série A Reforma, hoje eu quero falar de uma fase, de um momento muito especial de Neemias. Foi quando ele chegou em Jerusalém, foi quando ele já tinha saído lá da cidadela de Suzã, e ele já tinha, no caminho, entregado algumas cartas que o rei Artaxerxes havia dado a ele, e agora ele chegava ali na cidade de Jerusalém, a cidade dos seus pais, na continuidade dessa nossa série, ok? Então hoje o capítulo 2 da nossa série, nós vamos ler Neemias. Deixa eu só abrir aqui. Neemias, no capítulo 2. Eu vou ler a partir do versículo 9, tá? Neemias 2, 9. Vamos lá. Então fui aos governadores da além do Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Disto ficaram sabendo Sambalate, o Horonita, Tobias, o servo amonita, e muito lhes desagradou que alguém viesse procurar o bem dos filhos de Israel. Olha que loucura. Quando alguém se pôs para buscar o bem de outras pessoas, principalmente da fé dos filhos de Deus, pessoas se levantam contra. Incrível, né? Versículo 11. Cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Então à noite me levantei e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, se que eu montava. De noite, saí pela porta do vale, para o lado da fonte do dragão e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei à porta da fonte, ao açude do rei, mas não havia lugar por onde passasse o animal que eu montava. Subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros. Voltei, entrei pela porta do vale, tornei para casa. Não sabiam os magistrados aonde eu fora, nem o que eu fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Então lhes disse: estais vendo a miséria em que estamos? Jerusalém assolada, as suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. E lhes declarei, essa é uma parte fundamental, como palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhamo-nos e edifiquemos. E fortaleceram as mãos para a boa obra. Porém, Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando o souberam, zombaram de nós. Tem muita gente que zomba da gente. E nos desprezaram. Tem muita gente que despreza a gente. E disseram: o que você está fazendo? Que é isso que você está fazendo? Você está querendo se rebelar contra o rei, a vossa majestade, a vossa autoridade? Então lhes respondi: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte. Cartas do rei para que ele pudesse conseguir o que fosse necessário, materialmente falando, para a reforma. O rei aproveitou e enviou alguns poucos homens com ele, até para guardá-lo no caminho, e para que também pudesse chegar em Jerusalém, não sozinho, mas com alguns. Quando ele chega em Jerusalém, as cartas já tinham sido distribuídas no caminho, e ele então tem algumas atitudes que são muito, muito especiais.
Mas antes disso, é necessário a gente falar que Neemias não havia feito absolutamente nada. E inimigos já tinham se levantado. Neemias não tinha feito uma reforma, não tinha colocado a mão em um pedaço do muro, não tinha convocado ninguém, não tinha feito nada, nem chegado em Jerusalém ele tinha chegado. E os inimigos em Jerusalém, os adversários, vamos dizer assim, acho que é mais bonitinho, os adversários em Jerusalém já tinham se levantado. Já tinham se levantado para zombar, já tinham se levantado para impedir, já tinham se levantado para lutar contra, já tinham se levantado. Ele nem tinha chegado lá e já tinha gente querendo o mal dele. E é exatamente assim que acontece conosco. Sabe qual é uma grande tentativa, agora sim, do nosso inimigo em comum, Satanás? Fazer com que nós desistamos. A desistência é um troféu de Satanás. A desistência de um servo de Deus, a desistência de alguém que tem chamado, a desistência de alguém que tem propósito, é um troféu na mão do diabo. Por isso que a palavra nos ensina a perseverar. O que é perseverar? É ter a completa consciência de que vai ter luta, de que vai ter guerra, de que adversários vão ser, mas continuar. Com qual certeza? Com a certeza de que Deus é por nós. E a palavra ensina que se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, o primeiro ponto já é esse. Os inimigos estavam ali. Os adversários já tinham se levantado. E Neemias não tinha feito nada. Só que já tinha havido uma reforma no interior dele. Lembram que eu falei na terça-feira? Ontem eu não fiz live, eu estava fora de casa, tive dentista, depois o valor de um cliente, enfim. Não preciso também me justificar, porque eu não sou obrigado a fazer live, não é? Eu faço por amor, faço porque quero. Mas na terça-feira eu falei sobre isso. A reforma começou no interior dele. A reforma que ele depois levaria a Jerusalém era uma reforma que tinha acontecido dentro dele. Por quê? Como escravo, como copeiro do rei, ele ficou sabendo do que tinha acontecido, assentou, chorou, lamentou. Lembram o que mais? Jejuou. Então, aquela reforma já tinha acontecido. E posso falar uma verdade? O diabo sabia o que iria acontecer. Não porque ele seja onisciente, mas o inimigo sabe que quando um homem ou uma mulher, chamados, escolhidos por Deus com um propósito, se posicionam naquilo que é o chamado, naquilo que é a eleição, naquilo que é o propósito, cara, ninguém pode parar. E foi exatamente assim que o inimigo agiu através dos adversários. Foi exatamente assim que o inimigo se levantou através dos homens que nem tinham recebido Neemias e já estavam ali ameaçando, já estavam ali preparados para um levante. Misericórdia. Mas Neemias respondeu exatamente isso. Deus é por nós. Deus vai fazer essa obra. E vocês, no final, não vão ter nem parte nem memorial. Mas quais foram os 3 posicionamentos que Neemias tomou, que são fundamentais para o nosso entendimento, para a continuação do nosso entendimento sobre reforma? O primeiro deles, Neemias foi ver a real situação de Jerusalém. Uma coisa é ouvir, outra coisa é ver. Ele tinha ouvido seu irmão falar que a situação estava feia. Mas ele chega em Jerusalém, com os poucos homens que ele tinha, ele sai de noite e vai contemplar os muros. Ele vai ver qual era o tamanho da destruição. O que de fato, do que Anani havia contado, era verdade. Mas ele então decidiu, eu preciso enxergar qual é a real situação. A própria Bíblia fala que quando uma pessoa vai construir alguma coisa, é necessário que ela, antes de construir,
sente e calcule o custo da sua construção para ver se é possível começar. Porque se ela começar e parar antes de terminar, ela vai ser envergonhada. Vai dizer que você nunca viu uma construção perto da tua casa inacabada. E todo mundo conhece, a casa vira um ponto de referência. É aquele sobrado ali, ó, que está em reforma faz uns 30 anos. Vai dizer que você nunca viu um imóvel não residencial, mas comercial, que começam e não acaba, não acaba. Sabe por quê? Deus já tinha colocado no coração dele. Deus já tinha colocado no coração dele. No versículo 12. Então à noite me levantei e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Depois de analisar tudo, o segundo ponto é esse. Tem coisas que Deus colocou no teu coração que você não precisa compartilhar com ninguém. Tem coisas que Deus colocou no teu coração que você não precisa contar a ninguém. Os homens que o rei mandou com ele foram com ele o caminho todo e eles não sabiam o que Neemias iria fazer lá. Eles só foram a mando do rei. Neemias chegou em Jerusalém e fica colocado no coração dele. O que Deus havia colocado no coração dele? Uma reforma. Uma reforma espiritual. Uma reforma que começou nele e seria transportada e seria externada para toda a cidade de Jerusalém, mas principalmente para o povo de Jerusalém. Então veja, ele foi ver a real situação, ele não contou o que estava no coração dele. E aí vem um ponto fundamental, o terceiro. Ele reuniu todo mundo e ele contou o que Deus havia feito na vida dele. Diz a Bíblia aqui, ó, no versículo 17. Então lhes disse, estáis vendo a miséria em que estamos? Jerusalém assolada, suas portas queimadas, vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. Ele não fez só uma santa convocação, ele não fez só um chamamento, ele não fez só um convite. Versículo 18, perdão. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo. Sabe o que ele fez? Começou a contar o que Deus havia feito na vida dele. Ele se tornou uma testemunha dos milagres de Deus. Ele se tornou uma testemunha da liberação dele como escravo, do livramento da morte, porque ele não podia se apresentar entristecido na presença do rei. Ele começou a contar de como Deus trabalhou o coração do rei a favor dele. Da bênção que foi encontrar Anani, o seu irmão, que pudesse falar como que estava a situação. Das cartas que o rei deu. Começou a testemunhar a liberação de Deus. Ele começou a testemunhar. E foi assim que ele incendiou o coração do povo para a reforma. Não foi obrigando ninguém. Não foi dando cargos a ninguém. Pagando ninguém. Ele chamou todo mundo, mostrou a real situação que ele havia visto, ele falou, vocês não estão vendo? Ele tinha visto os muros, ele falou, olhem os muros, eu estou aqui há 3 dias, e eu já vi a miséria em que nós estamos. Vamos reedificar? E aí o que ele fez? Falou, ó, quem vier comigo eu vou fazer o sorteio de um iPhone. Não. Ele simplesmente começou a contar o que Deus havia feito na vida dele, e isso incendiou o coração de quem estava ao seu redor. Ele precisou abrir os seus segredos? Não. Ele precisou comprar alguma pessoa? Não. Ele precisou de muitas visualizações nas suas lives? Também não. Mas ele começou a contar o que Deus havia feito com ele. E nesse tempo de pandemia, em que muita gente não tem saída, em que muita gente não tem esperança, nós que somos do Senhor, temos que contar o que Deus tem feito conosco. Para alimentar a esperança dos outros, para alimentar a fé de quem não tem fé, para fortalecer a esperança, para que as pessoas saibam que há um Deus. Esse é o nosso papel.
Esse tem que ser o meu compromisso e o seu compromisso. Hoje eu fiquei tão feliz, o Vini, eu não sei se ele está assistindo, mas ele entrou aqui no Instagram. Não sei se ele está ainda ao vivo. O Vini me mandou uma mensagem hoje. Eu já vou te chamar, tá? Eu sei que você está aqui do lado. Não. Não? Tá. O Vini me mandou uma mensagem hoje, falando assim, poxa, bispo, pode. Luz na passarela, que lá vem ela. Passa de novo, vem. Ele falou assim, bispo, as palavras que você faz, as lives e tal, e a pastora também, eu compartilho com pessoas que não são da igreja. Olha que legal. Eu sempre falo isso. Se você puder compartilhar, a gente não sabe onde essa palavra vai te reforma. O que Deus tem feito com você? A mão de Deus tem sido ao teu favor? Deus tem abençoado você, tua casa, tua família? Você tem sido grato? O que você transparece para os outros a respeito do que Deus fez com você? Foi o pensamento que eu tive na terça, que nós falamos na quarta-feira na nossa célula. Não é só o que Deus faz comigo, como aquele homem que tinha o lodo nos olhos, mas é o que eu faço com aquilo que Deus faz comigo. Eu estou colocando numa caixinha, numa gaveta e preservando. Eu estou guardando dentro do meu guarda-roupa e falando, puxa, em 1994, Deus fez um milagre tão grande. Não. Neemias começou a compartilhar, ele reuniu todo mundo e ele começou a falar o quão Deus era bom, maravilhoso, poderoso, zeloso e liberal. Vamos para essa reforma? Vamos reformar nossa caminhada com Deus? Vamos reformar nossa vida? Vamos reformar nossa casa? Qual que é o material, bispo? Material é oração, jejum, comunhão, palavra, amor, compaixão. Como é que chama aquele negócio quando eu me coloco no lugar do outro? Empatia. Empatia. Eu nunca lembro essa palavra, nunca lembro. Empatia. Vamos colocar os 3 pontos aqui para terminar? Primeiro, você como Neemias e eu como Neemias, nós precisamos ter uma real noção do que está acontecendo. Segundo, tem coisa no teu coração que Deus colocou que você não deve compartilhar. Conta para ninguém, não. Vai ter o tempo certo. Diz a palavra, não jogue pérolas aos porcos, não abra os seus tesouros. Não seja como Salomão diante da rainha de Sabá. Aliás, diante da rainha de Sabá, não. Quem que foi que mostrou os... Ezequias, não foi? Ezequias, perdão, estou falando da pessoa errada. Mostrou os seus tesouros para o pessoal da